É eu tive meus inacreditável. baixos, né? Como a gente tem coisa pra falar no mundo, né? Cara, Impressionante. pagar a conta a gente faz qualquer coisa. Imagina, o de Mário Bros e a Muito criançada boleto, desenha né? tal, não sei o quê, eu desenho. É muito boleto pra pagar, né? Muito Não. boleto. Aí a pessoa fala, não tá parecido comigo. Aí você fala, cara, esse nariz é o seu. É que você não tá acreditando, mas seu nariz é grande. Eu até dei uma... Ou então o cara pedia pra zoar a namorada e você zoava a namorada, ela ficava brava com o cara. Putz, evento de Você já ganhou caricatura era dinheiro muito... com isso, mas pagou boleto. Paguei vários boletos, vários boletos. Eu acho que tudo que paga boleto é válido. Né? E assim, eu A era gente tem que desenhista, tava pagar trabalhando boleto. com o que eu gostava. Era cansativo porque você ficava numa feira, sei lá, de manhã até a noite. Mas eu gostava, eu tô zoando, mas era legal. Melhor do que trabalhar um trabalho braçal. Eu vou reclamar? Eu tava desenhando aí no lugar com ar-condicionado. Então, assim, tudo tem seu preço, né? Imagino também que com o seu trabalho também tinha também a porrada de trabalhar muito, de se preparar para as entrevistas. E eu queria saber agora, lá do começo, né? Como que chegou até a Globo e depois, e agora com a internet, tudo. Você queria ser o quê quando era criança? Eu queria ser jornalista. Como assim? Nenhuma criança quer ser jornalista. Não, Sério? Criança eu não lembro. Eu me lembro que eu era adolescente quando eu falei pro meu pai que eu queria ser jornalista. Porque você E viu... ele ficou... Não, porque eu tenho um primo jornalista. Ah, tá. E eu achava que ele era genial, porque ele era jornalista. Eu acho que foi isso, porque eu inventei de ser jornalista, só tinha esse meu primo que era jornalista. Eu falei, meu pai ficou horrorizado, completamente horrorizado. Porque ele queria que eu casasse e tivesse vários filhos e, de preferência, usasse várias pulseiras, porque ele era árabe, primeira geração nascida no Brasil. E toda mulher árabe usa aquele monte de pulseira de ouro. Então, podia ter vindo... Eu não tenho de ouro, mas eu tenho de... Sem ser de ouro, porém aquelas fininhas, imensas. As mulheres árabes antigamente usavam assim o braço todo. Eu adoro pulseira. Mas bom, dá pra notar que eu adoro pulseira. Monte de pulseira? Não, que eu saiba, não. Tá. Mas eu acho que ele achava que eu ia fritar quibe cheia de pulseira e tudo bem, entendeu? E eu queria ser jornalista. Aí a gente fez um acordo, eu fiz o primeiro negócio que eu fiz na vida. Eu propus a ele, então, ele falou, você tem que fazer escola normal, você tem que ser professor. Eu falei, tá bom. Eu faço escola normal, viro professora e depois eu faço vestibular para jornalismo. Ele achou que eu não ia permanecer com essa ideia e falou, tá fechado. E ele era um homem de palavra, então quando acabou o normal, eu fiz vestibular para jornalismo. E tinha alguma referência feminina quando você pensou isso na adolescência? Não devia ter muita, né? Não tinha nem jornalista mulher. Quando eu fui fazer estágio lá em Juiz de Fora, de onde eu venho, eu nasci em Juiz de Fora, o chefe do jornal tinha 4 páginas, mas ele não deixou... 4 páginas de jornal. Era um jornal da cidadezinha. A cidade não tinha nem 100 mil habitantes nessa época. E ele não me deixou fazer polícia, que era o forte do jornal. Um jornal bem sanguíneo, assim, sabe? Sanguinolento. Tô ligado. Eu trabalhei em Manaus, que era impresso em vermelho e preto, juro por Deus. Jura? Diário do Amazonas. Nossa. Cara, eles colocavam as fotos das pessoas mortas lá. Nossa. Aí ele não me deixou. Falou, não, imagina, com esse seu pai, você não vai ser repórter de polícia nunca e tal. Eu fiquei fazendo uma coluna social, assim. Foi o meu primeiro trabalho. Mas depois eu fui ser repórter, fui ser correspondente do Estado de Minas. Isso já no primeiro período da faculdade. Porque, bom, eu fui ser correspondente do Estado de Minas, mas era só eu a correspondente, não tinha mais nada. Não tinha nada, não tinha uma sala, um escritório, uma mesa, nada. Era você. Era eu e eu mesmo. Mas sabe que eu dei a maior sorte? Olha que loucura. Era a ditadura. O Juiz de Fora tem a 4ª Região Militar, porque foi de Juiz de Fora que partiu o general Olímpio Mourão Filho em direção ao Rio de Janeiro para fazer a Revolução de 64. Em frente à minha escola, a escola normal aqui, onde eu estudava, e aqui o lugar onde ficava o general Olímpio Mourão Filho. E só que ali era a auditoria militar. Era onde os presos ficavam em Linhares, na penitenciária de Linhares, mas eram julgados ali. Então ali eu conhecia todo o elenco do Pasquim. Porque o elenco do Pasquim foi preso em Juiz de Fora. Ah, tá, mas eles eram presos. Mas era no Rio. E eles foram presos lá? Ficaram lá, porque eles foram presos no Rio. Jaguar, Sérgio Cabral, esse povo. E os advogados eram os advogados mais famosos do Rio de Janeiro. Eliano Fragoso, Evaristo de Moraes. Então todas essas pessoas eu conheci aos 19 anos. Entrevistando ou não podia? Não, eu não entrevistava muito. Não, eu só cobria... Eu entrevistava o promotor, que era Joaquim Simeão de Faria. Me lembro até hoje do nome dele. E eu assisti os julgamentos. Eles foram presos por piadas, por textos? Não, eles foram presos porque era censura, né? Então,
Porque falaram alguma coisa contra o governo. É, claro. Quem que Imagina, tava o no Pasquim poder? falava tudo contra o governo. Né? Quem Quem era tava nessa época? Era o Eu começo peguei- da ditadura militar. Eu peguei o finalzinho com o Geisel e o... Não, você já pegou a parte light, então. e o... Figueiredo. Figueiredo, é. Figueiredo light. Não, Geisel eu nem lembro. Foi o Figueiredo mais que eu lembro, assim. Eu me lembro eu cheguei ao Rio no Médici. Médici foi Quando pesado. eu cheguei no Globo, Então ainda tinha isso. Seu pai preocupado também de você ser jornalista. Não, meu pai ficou horrorizado. Porque na Primeiro, época de horrorizado ditadura. porque mulher não devia ser jornalista, tá?